Olá, olá, tudo bem? Começando mais um Planeta Bola PE. Você já sabe, o novo espaço do futebol pernambucano para falar do nosso futebol e das principais notícias do mundo esportivo. As semanas a gente publica 2 episódios. Um episódio sempre na segunda-feira e o outro episódio sempre na sexta-feira, para você estar nos acompanhando. Se segue lá no YouTube, você entra lá e se cadastra, né, no nosso Planeta Bola PE. Hoje, você já sabe, com convidados para lá de especiais. Comigo, deixa eu começar a apresentar primeiro o Chiquinho. Tudo bem, Chiquinho? Nosso eterno camisa 10. Tudo bom, Chico? Tudo bom, Júnior, amigos do Planeta Bola. Muito feliz em estar participando desse projeto, amigo. Muito talento também, a experiência dos gramados brasileiros e internacionais. Ricardo Rocha Filho, tudo bem com você, querido? Muito bom dia, Júnior, Chiquinho. Internacional mais ou menos, mas o cara que tá vindo aí entende mais. Eu tenho a honra e orgulho de apresentar ele que tem um conhecimento vasto, né, no nosso futebol, o nosso eterno xerife, Ricardo Rocha. É um prazer tê-lo conosco, tudo bem? O prazer é todo meu. Bom dia, Júnior, bom dia, Ricardinho, bom dia, Chiquinho, bom dia, amigos. Né? E falar um pouco do futebol, né, do Sul, falar do futebol pernambucano, é muito legal. Prazer é todo meu estar com vocês. Isso, e deixa eu mandar um abraço também, rapaz, para toda a galera da Asa Indústria, porque o BenTV, o produto BenTV, vai estar conosco a partir de hoje, uma parceria no nosso programa, e a gente tem a honra de ter o produto BenTV conosco. Então, um abraço para o Wagner Mendes, um abraço para todo o pessoal da Aporte, a Maria Denis, o Jaime, todo o pessoal que vai estar conosco no programa de hoje, acreditando no nosso projeto. Ricardo Rocha Filho, aqui tem hierarquia, viu, Ricardinho? Com certeza. Tem que ter então começa por ele, porque ele que manda em mim, pô. Vou começar pelo seu pai. Estou pedindo licença para começar pelo seu pai. Ricardo, a gente discutiu em outros episódios aqui no nosso Planeta Bola PE a situação que se encontra o futebol pernambucano, né? A gente já foi a maior força do Nordeste e hoje, decididamente, não somos. Por que, Ricardo, o futebol pernambucano caiu tanto? Por gestões, né? As gestões estão aí. Se você pegar a gestão do Fortaleza, vamos de alguns clubes, né, no crescimento, que está Fortaleza, Ceará, Bahia, o próprio CSA e CRB, tá? O próprio CSA e CRB. Então, as gestões, elas deixaram muito a desejar. Eu acho que a gente sempre teve um pouquinho também uma mania de grandeza, de achar que nós... É igual a Copa do Mundo. Fazem 4 anos, 4 Copas do Mundo seguidas que os europeus ganham. E a gente fala que a gente é o maior do mundo. A gente tem 5 Copas, mas nós não somos mais o melhor futebol do mundo. É soberba, Ricardo? É soberba. Vá por mim. A gente tomou de 7-1 e parece que não aconteceu nada. Então, o Júnior é um pouco de soberba e Recife tem muito isso. Em declarações, cada clube querendo defender o seu lado, coisa que não acontece. No Ceará é o seguinte, eu converso muito com o presidente do Ceará, do Fortaleza, mais do Fortaleza, o Marcelo, talvez os dois, Marcelo, e o presidente do Bahia, e é claro, eles querem que o crescimento ele venha junto com todos os clubes. Se você tem o Sport, o mais forte de Pernambuco, e o resto lá embaixo, não vai resolver nada. O torcedor do Sport vai bater no peito e vai dizer, nós somos os melhores, mas não vai resolver nada. Uma vez o futebol de Santa Catarina tinha 4 clubes na primeira divisão, 4. Enquanto a gente está penando para ir para a primeira divisão, o Sport quase cai, o Náutico quase que cai, o Santa Cruz não ia cair para D, mas fez uma boa campanha, mas não conseguiu subir. Então acho que está na hora de a gente se unir mais. Os presidentes dos clubes junto com a federação e ter um pouco mais de humildade. Por que caiu? Pergunte a eles. São gestões passadas. Eu não quero culpar ninguém agora. São dívidas acumuladas ao longo dos anos. O Sport está aí penando. O Sport não conseguia escrever ninguém. Graças a Deus o Sport não caiu. Porque se o Sport cai, meu amigo, a catástrofe ia ser maior. Então, graças a Deus não caiu. Eu torço para que não caia. Eu quero que o Náutico suba. Eu quero que o Santa Cruz saia da C para B. E daqui a pouco da primeira divisão. Isso é o fortalecimento do futebol do Nordeste. E tem mais, Júnior. Nenhum clube do Nordeste caiu, tá? Esse ano, né? Porque o Ceará não caiu, Fortaleza não caiu, Bahia não caiu, o Sport não caiu. Isso é muito legal. Isso é muito legal pra gente. O CSA bateu na trave para subir, mas o CSA, Júnior, tem uma gestão maravilhosa. Eu conheço o presidente do CSA, então conheço alguns presidentes de clube. O Atlético Goianiense é assim. Então, nós queremos pensar, Júnior, de coração, que a gente luta com Flamengo, com São Paulo, são ilusões. É uma situação financeira enorme, uma diferença enorme. Claro que às vezes acontece. Você vê o Ceará, o próprio Atlético Goianiense estão na Sul-Americana, com muito trabalho, o Vasco atravessa um momento. Olha
a gestão do Vasco, como é que está. Olha o problema que isso é gestão, Júlio. Então essa palavra gestão cabe muito bem no futebol pernambucano. E tem mais, a melhor gestão nesses últimos anos é a do Náutico. Ô Chiquinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa gestão do Náutico, por que ela é a melhor, mas o que me deixa chateado, Chiquinho, é que, como o Ricardo levantou aí, a indignação. A gente não tem indignação. O Sport em Santa Cruz são os lanternas da Copa do Nordeste em seus respectivos grupos. O Sport saiu da lanterna agora porque vai ser o Santa. Mas a gente apanha, leva porrada, perde, e o treinador está dizendo, não, é porque é transição, estamos formando a equipe. Por que a gente não fica indignado, Chiquinho? Júnior, esse raro protagonismo dos clubes daqui de Pernambuco no cenário nacional, a gente tem que rebobinar essa fita lá para os anos 80, né? Onde o futebol pernambucano ele tinha esse protagonismo, e Ricardo participou muito bem disso, né? Com times muito competitivos, e acabou sagrando o Sport campeão brasileiro daquela década. A gente vem para a década de 90, você pegou aquela hegemonia que o Sport teve no cenário regional e estadual, né? E a manutenção do futebol e a evidência do futebol pernambucano nesse cenário, com vários jogadores sendo convocados para a seleção brasileira, disputando campeonatos muito competitivos. E a gente veio para o início dos anos 2000, que foi aquela que o Sport mais uma vez foi campeão da Copa do Brasil, né? A volta do Náutico, mas só que com muita instabilidade, e a gente continua essa sequência da década passada com essa falta de protagonismo muito mediante o que Ricardo falou, né? As nossas gestões acabaram se perdendo em algum momento nessa última década, né? Mesmo o Santa tendo aquele 2015, 16, né, com um certo protagonismo, mas não conseguiu no cenário nacional se manter, né? No regional ele conseguiu isso, mas no nacional a gente está perdendo esse protagonismo. E hoje, na atual realidade, o nosso protagonismo ele se desfez completamente, porque hoje a gente tem aí o futebol cearense em evidência, o futebol baiano também tem essa condição, mas fica um pouco assim afastado, e o crescimento das pequenas forças que existiam, né? Com muita estrutura, com outra mentalidade de projeto de curto a longo prazo, que é nosso vizinho aqui, Alagoas, né, com CRB e CSA que subiram. Você vai aqui na Paraíba, o próprio Botafogo da Paraíba teve esse crescimento. Você vai em Natal, o ABC, mesmo nessa dificuldade que existe hoje, as equipes lá estão disputando a 4ª divisão, mas eles tiveram um crescimento na década passada, e a gente retroagiu, a gente perdeu um pouquinho essa condição. Muito pelo que o Ricardo falou, né? A gente acabou se achando um pouquinho superior e foi perdendo esse respeito e esse protagonismo aos poucos. E hoje a gente vive aí uma realidade que eu acho que a gente está entre a 3ª e 4ª força do Nordeste, né? 4ª não, mas a 3ª com certeza. Mas se não tomar cuidado, a gente acaba perdendo também essa condição. E como o Ricardo falou, viu, Ricardinho? O grande mérito do futebol nordestino esse ano foi se manter na Série A. Agora, foi difícil, viu? O sofrimento foi grande para se manter. Foi muito difícil, né? Os próprios times do futebol nordestino sofreram muito para se manter numa Série A do Campeonato Brasileiro, onde que até o meu pai acabou de falar aí, pelo dinheiro, né? Muito dinheiro, muita diferença. A gente quer muito se equiparar, na verdade, com Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Não, a gente tem que botar a mão na consciência e saber qual é o nosso devido lugar. É disputar ali para não cair, ficar 2, 3 anos ali trabalhando, se reestruturando, aí depois sim, você começa a pensar muito grande. Aqui é tudo ao contrário, Júnior. Aqui a gente pensa que a gente sobe no ano, tem que ir para Libertadores. Não, Libertadores não, tem que se manter primeiro. Aí sim, você começa a se reestruturar dentro de um cenário do futebol brasileiro. E como juntar, Ricardo, os 3 clubes? Como entender? Como botar na cabeça dos nossos gestores que eles precisam fazer essa reunião? E qual o papel da federação nesse caso? Importante. Deve partir dela? Também, partir dela também. A federação é muito importante. Chamar os clubes para conversar. Eu acho que é muito legal você ter a união do todo. E outra coisa, chamar governo, prefeito, chamar todo mundo. Vamos se unir. Gente, o futebol pernambucano ele é muito forte, como revelou grandes jogadores. E ainda revela, tem bons jogadores aí, mas muito pouco. O futebol do Nordeste hoje revela muito pouco. Esse ano vai revelar muito mais pela condição financeira
dos clubes, mas a gente prefere contratar do que apoiar, às vezes, um garoto. E na base está aí. Eu fui garoto, o meu filho foi garoto, Ricardinho, Chiquinho, garoto também, e cada um com seu protagonismo. Então, eu acho que tem que sim se mexer para que a gente possa melhorar o futebol. A briga é dentro de campo, fora de campo, como faz para melhorar? E aí, velho, são gestões. E outra coisa, principalmente, eu não estou falando dos presidentes que estão assumindo agora, o presidente de Santa Cruz, né? O do Náutico já está há um bom tempo, mas, como eu falo, é uma gestão, para mim, ótima. O Náutico teve a infelicidade de as coisas não encaixarem no campeonato da Série B, porque o time do Náutico não é ruim, mas não encaixou. O Hélio veio, colocou a casa em ordem. O Sport, com altos e baixos ali, né? E como você falou, Júnior, você vê, o Bahia sofreu até o final, o Sport sofreu, né, até ali no final também, e o próprio Fortaleza. Então, é muito difícil, é agoniante. Júnior, vou te falar uma coisa. Uma vez eu estava falando com o Adson, que é o presidente... Não, o presidente não é Adson, meu grande amigo, não. Tá. É o presidente do Atlético Goianiense. Okay. Ele falou assim para mim: Ricardo, eu sei onde é meu lugar. O meu lugar é na segunda divisão. Eu vou fazer o possível para ficar na primeira, mas eu sei que tem momento que eu vou cair. Agora, se eu caio estruturado, eu subo. Então, é essa a mentalidade que se tem que ter, Júnior, aí. Júnior, eu vou te falar, agora que o Cruzeiro passa num momento difícil, o Vasco e o Botafogo. Tu imagina esses 3 clubes, aí tem uns 12 clubes grandes. Aí você tem hoje um Atlético Paranaense que raramente vai cair com a estrutura que se tem. Você tem um Bragantino que tem um investimento muito alto e daqui a pouco vai lutar, né, para coisas maiores. A gente está falando de 12 com as 2, 14. A gente está faltando 6 clubes. Eu estou falando desses clubes voltando. 6 clubes para 4 vagas. Daí você tem um Bahia se estruturando, Fortaleza se estruturando e o Ceará se estruturando. Amigo, quem sobe... Agora, Cuiabá tem que estar pezinho no chão. Né? Pezinho no chão, meu amigo. Eu sei que o momento eu posso cair. Agora, se eu conseguir ficar 2, 3 anos, o Ceará ficou 2 anos batendo na trave para cair. Esse ano fez um ano melhor, conseguiu Sul-Americana. O Fortaleza fez 2 anos bons, esse ano quase que cai. Então, algum momento o torcedor do Nordeste tem que saber que o clube vai cair. Mas se ele cai estruturado, Júnior, ele volta. Estou te falando, ele volta. Eu acho que essa experiência, Ricardo, de você subir, de descer também é importante. Porque, por exemplo, o CSA subiu, fez uma folha absurda, contratou mais jogador do que todos os times. Por quê? Porque não tem experiência de participar de uma Série A. Zero. Então, e Júnior, outra coisa, o CSA que você está falando, mesmo assim, quase que sobe. Se você pegar, ele bateu na trave. Se o CSA ganha aquele jogo, ele subia. Que ele perdeu, empatou em casa, uma coisa assim. Foi, decepcionou. Né? Eu acho que com o Brasil de Pelotas. Então, ele precisava ganhar aquele. Se ele ganha, ele subia. Mas Ricardo, acho que Júnior falou de quando o CSA subiu para a primeira. Que fez aquelas... Sim, quando ele subiu... Não, eu digo assim... Mas é a experiência que ele não tinha, né? Mas é isso aí que o Júnior falou, Chico. É a experiência. Agora, aqui para nós, se o Sport sobe, se o Santa Cruz sobe, o Náutico, tem experiência mais do que o CSA de primeira divisão. Ali houve uma empolgação. E a empolgação em Recife, ela tem que ter pé no chão. E ela não tem. Os clubes pernambucanos, Ricardo, não lutam por Libertadores, nem os nordestinos. É isso muito claramente. Não lutam por Libertadores. Eu acho o seguinte, pode lutar sim, agora é com o tempo. E outra coisa, tudo é encaixe, né? Você vê, o Sport de Chiquinho eram garotos, mas só que encaixou aquela juventude com jogadores experientes. Então, às vezes, você consegue até no primeiro ano da subida, mas é muito difícil. Só que é aquilo, eu vou colocar o meu Santa Cruz. Santa Cruz, no primeiro jogo do Brasileiro, acho que na 4ª rodada, Santa Cruz era a líder da competição. Então, se criou assim, vamos para Tóquio. Né? Pois é, cara. Mas é isso que eu estou te falando. Você acredita em mim, você acredita em mim. Então, aí vai começar a história, Chico, de Forrest Gump, o contador de história. Os caras vão contar a história para o torcedor. Eu estou muito cansado na minha idade, eu você, com 58 anos, depois dessa Covid, eu vou falar tudo que eu sinto, tudo que eu quero, dentro de um respeito. Botar pra fora, né, cara? Não, mas porque eu não gosto mais, eu não... Tem pessoas que me procuram, falam algumas coisas, eu falei, meu amigo, tu tá em Marte, porque agora ele tá falando que vai para Marte, né? Daqui uns anos ele vai morar em Marte. Eu digo, tu vai para Marte, eu vou ficar aqui na Terra, tá? Então, não dá para ficar contando histórias. Eu acho que tem que ter pé no chão. O grande sucesso do esporte
foi a estrutura que o Sport montou. Depois tem uma coisa que atrapalha muito tudo isso, que atrapalhou o Santa Cruz até agora, que se chama briga política. E além disso tem a briga política. As vaidades, coisas que não era para ter. Mas tem, porque quando um presidente ganha alguma coisa, incomoda quem está por trás, quem gostaria de ter, né? Você vê o Florentino Pérez no Real Madrid, ganha, mas deixa ele lá. Aqui não, aqui se o cara ganhar, as pessoas por trás têm ciúme. Enfim, são problemas políticos que eu não gostaria de entrar. Agora, se unirem Santa Cruz, Náutico e Sport, dentro do clube, né, dentro do Santa Cruz, dentro do Náutico e dentro do Sport, eu acredito no crescimento do futebol pernambucano, ele é muito forte. Olha, eu estou aqui no Sul e eu sei de quanto as pessoas falam comigo a respeito isso que o Chiquinho falou, da queda dos times pernambucanos. É impressionante. Hoje, estou te falando, seguramente a gente é a terceira força. Mas o grande exemplo, Ricardo, hoje que a gente pode tentar seguir, Ricardo Júnior e Ricardinho, é o futebol cearense, com o próprio Fortaleza. O Fortaleza há 4, 5 anos estava numa Série C que não saía mais, né? Ele teve um grupo de pessoas que perceberam que com a gestão de curto a longo prazo ia ter resultado, e teve. Eles foram pontuais, conseguiram melhorar totalmente a mentalidade em relação à parte estrutural e contrataram um cara que inovou nessa condição, que foi o Rogério Ceni. Eu acredito até que se o Rogério continuasse no Fortaleza, o Fortaleza poderia chegar a uma Libertadores. Acho que nesse período aí de mais 2 anos, né? Se ele tivesse essa continuidade, disputando uma Sul-Americana, né? Brigando até numa Copa do Brasil, não no Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que a disparidade ela pesa. Os elencos, a parte financeira, ele tem um peso muito grande. Só quando encaixa, como o Ricardo bem falou, né? Naquela condição de encaixe, você faz um time bem competitivo que dá liga e consegue. Mas isso é muito raro de acontecer. Mas nesse pensamento aí de uma Copa do Brasil ou até de uma Sul-Americana, eu acho que o Fortaleza estava nesse caminho e perdeu um pouco esse projeto pela saída do Rogério Ceni. O que serve de exemplo para a gente essa condição? A continuidade. Você tem que ser assertivo na contratação daquele profissional para você pensar a curto prazo, 2, 3 anos. Eu quero esse cara ganhando ou perdendo, eu vou na convicção dos seus conceitos, né? Para que a gente possa ter um resultado melhor futuramente. Mas, Chico, esse é o grande problema do futebol pernambucano, né? Que a gente, quando começa a perder, a gente mesmo que fazemos a imprensa, a gente começa já a olhar e falar: o treinador tem que cair, não? Já está na hora de cair? Não sei o quê. Não, tem que dar tempo ao tempo. É muito difícil. Futebol, infelizmente, aqui em Pernambuco, ainda é imediatista, né? É o imediato. Se tu não vencer, tu já tem que cair. Nego querendo a cabeça do Jair Ventura, ele sem as peças dele. Já tem gente falando que a gestão do Santa Cruz é ruim. Volta Tininho. Exatamente. Mas assim, Tininho, como um diretor de futebol, para mim foi o melhor dos últimos 10 anos. Ganhou tudo que poderia ganhar no futebol pernambucano. O problema do Tininho, quando ele vai para ser presidente, aí ele começa a se enrolar. Mas eu vejo o Tininho como um diretor de futebol melhor que nós tínhamos, porque Tininho hoje não é mais diretor de futebol. Eu assino embaixo, eu falei isso para ele uma vez. Tininho foi espetacular. Ele contratou jogadores que ninguém conhecia, ele fez o Santa Cruz em 10 anos ganhar 5 campeonatos sem dinheiro, Santa Cruz sempre com problemas seríssimos financeiros. O problema é a gestão, né? Se tivesse pessoas também capacitadas, que é como eu falo, no geral, cada um na sua, né? Porque o presidente ele não pode ser presidente, diretor, bater falta, cabecear, então não dá, isso não dá. Então, você, como o Chico falou, ter pessoas da sua confiança e o treinador também. E uma metodologia de trabalho para quê? Para que tudo isso melhore. Né? Então, é o conceito mesmo que a gente tem que ter, só que essa paciência ela está se esgotando. Né? O torcedor ele tá meio esgotado com tudo isso. Você vê que a segunda divisão esse ano, quem diria que Cuiabá, quem diria que Atlético Goianiense, né? Olha os clubes, Bragantino estão na primeira divisão, Chico. Quem diria? Olha os clubes verdade. Júnior, na primeira divisão, Júnior. Se você pegar Atlético Goianiense, Ceará, Fortaleza, Bahia, vê, Sport, vamos lá, é claro. Aí Cuiabá. Mas vai na mentalidade desses clubes, Ricardo. Vai na mentalidade desses clubes, né? Tu vai ver na parte estrutural, na parte de gestão. Tem uma coisa totalmente diferente do que a gente tem hoje. O Cuiabá está investindo alto, está contratando jogadores com qualidade. Estou te falando, a primeira divisão vai ser dura. Time grande que fica contando história vai cair. Eu falei,
olha o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 2 clubes na segunda divisão. Cruzeiro caiu. E outro clubes grandes, Júnior, se não abrir o olho esse ano, cai, amigo. Cai mais tranquilamente. Eu já boto um na conta aí, Ricardo. O Corinthians. Virgem, já tô botando um na conta. Esse daí, do jeito que tá... Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai falar do clássico que aconteceu esse meio de semana em Santa Cruz do Esporte, na ilha, um jogo cheio de emoções, com polêmicas, com erros de arbitragens. Agora a gente vai falar do Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem TV, o bem que faz melhor. Ricardo Rocha Filho, quando você chegar daquela sua peladinha na segunda-feira, você pega o Bem TV e põe lá na tua roupa, tá? Isso aí com certeza. Toda segunda tem a peladinha, né? Tinha, né? Porque em momento de pandemia paramos, mas toda segunda tem que ter, né? A peladinha sagrada lá no Pipirão. Não, Chiquinho não. Olha, Na minha é na quarta. A minha é na Não, quarta. Chiquinho não se mela não, Ricardo. eu sei. Chiquinho não se mela não. Mas tá elegante, certo. não Mas cai, não. craque não se mela, não. Agora, Craque não se mela, você não. gostava de dar um carrinho, né? O Papai Noel toda hora. O carrinho de Papai Noel. Agora, olha, manda pra mim, velho, porque eu tô precisando aqui em Um casa. kitzinho, Bem TV, um kitzinho. Vou falar com o Eu não tô Wagner, jogando, pra não. você. Eu não tô jogando, não, porque a Rulimã tá enferrujada, o joelho tá ruim. Mas a academia Mas tá em dia, assim, né? uma academia tá em dia, então eu sou um pouquinho né, na roupa aí. Mas, Ricardo, lá em Peixoto Azevedo, ele não errou um passe, hein? Só É verdade. Notado. É verdade. Agora, Bem TV, o bem que faz melhor. Agora, deixa eu só aproveitar a oportunidade, que eu não posso deixar de falar, que o Ricardo Rocha, para mim, era um dos zagueiros que mais acertavam o carrinho, que mais tinham tempo de bola. Era raro você ver o Ricardo dar um carrinho e pegar o cara no meio. Era muito raro. Júnior, deixa eu te falar uma coisa. Eu mandei até para Ricardo e para Ricardinho, num grupo nosso aqui de relacionamento aqui do esporte. Um dos meninos falaram de Ricardo, né? Até um zagueiro, o Wilton, falando aleatoriamente. Eu vi e mandei até para ele. Ele disse, pô, como é naquele lance lá do Adrielson. Ele disse, o único que eu vi dar carrinho na bola foi Ricardo Rocha. O único. Ninguém tenta imitar ele, não. Vamos entrar nessa discussão do clássico, porque eu não vi ninguém chegando melhor para o clássico, apesar do Santa ter passado para a segunda fase da Copa do Brasil. Foi um clássico nivelado por baixo. Vocês gostaram do nível do jogo? Como é que vocês viram o jogo da quarta-feira, Ricardo Rocha? Bom, eu vi o jogo em casa aqui, tranquilo, né? Claro, nivelado por baixo. Agora você vê que é um clube da Série C e outro da Série A. Então, com a condição financeira que tem, precisa jogar mais. O esporte melhorou bem no segundo tempo. Primeiro tempo, para mim, foi desastroso. O esporte jogou muito, muito mal. O Santa Cruz foi melhor no primeiro tempo. Tá? Eu achei um pouquinho melhor, né? Mas há uma diferença. No segundo tempo, o esporte poderia ter matado. Quando o Santa Cruz estava melhor, o esporte fez 1-0. Né? E com aquela polêmica toda de arbitragem, se está impedido ou não está, enfim, não tem um VAR, então não dá muito para discutir. E se tu perguntar para mim, eu achei que estava um pouquinho impedido, mas não dá. Esse negócio de pouquinho a mais ou menos tem que ter o VAR. Não é um absurdo, não, Ricardo? A gente não ter um VAR num jogo desse na Copa do Nordeste, não? Eu acho. Um jogo como esse, um clássico principalmente. Aí você vai no segundo tempo, o esporte poderia ter matado, aí o Santa Cruz acha o gol do Santa Cruz de pênalti, né? Então, foi isso que aconteceu no clássico. Primeiro tempo, Santa Cruz um pouco melhor. Segundo tempo, o Sport poderia ter matado. 3, 4 chances de gol. Claríssimo. Agora, o grande destaque do jogo, das duas equipes. Escolha o goleiro de Santa Cruz. Espetacular. Jordan, para mim, foi realmente um paredão ali. É claro, não teve culpa nos gols, mas uma baita surpresa para mim. Ele vem pegando bem, tá? Eu venho acompanhando alguns jogos do Santa Cruz, mas nesse jogo contra o Sport ele jogou muito bem. E é aquilo que eu falo. Eu acho que, falando de Santa Cruz, é um time que está chegando agora um treinador, pandemia, o treinador pegou pandemia, jogadores, enfim, é tudo, a gente tem que ter um pouco de paciência. E o esporte? O treinador teve um problema seríssimo, não podia escrever os jogadores foram contratados, não tinha dinheiro, aí jogadores com Covid, eu acho assim, um pouco de paciência. Eu espero o esporte jogar melhor, mas a gente tem que dar uma credibilidade, um pouco de paciência com o treinador também. Agora, é claro, está se contratando. Chegou o Toró, chegou alguns jogadores, tem uma base de jogadores muito bom. Como é o nome do meia que entrou do esporte? Um garoto,
Eu acho que é o Gustavo, que veio do Ceará. Muito bom jogador. Muito bom. Meia. Por isso que eu digo, Júnior, às vezes a gente fala, vamos contratar. Calma, olha a base. O campeonato está aí para misturar a juventude com esses jogadores experientes. Eu estou te falando, o Sport não ia atrás de meia. Eu dava moral a esse garoto. O Chiquinho, você viu o Sport bem melhor do que o Santa nessa partida, não? No segundo tempo, Júnior. No primeiro tempo foi um jogo bem disputado, né? Assim, o Santa com uma proposta de jogo daquele futebol reativo, jogando um pouco no contra-ataque. A grande dificuldade que o Sport tem é em função, eu continuo sendo repetitivo, é uma condição só de saída de bola. Ele recua o volante para fazer aquele terceiro zagueiro e joga muito pelas laterais. Agora ele tem opção com o Neilton e com o Diego, chamar o Diego Souza. O Neilton e o Thiago Neves, né? São jogadores muito técnicos e que estão se entendendo. Eu falei isso até com o Ricardinho. No segundo tempo prevaleceu um pouco isso, né? No primeiro tempo o Sport teve dificuldade porque jogou com uma equipe que tem o mesmo sistema de jogo que ele, né? E acabou tendo essa dificuldade. O Santa, até os 20 minutos iniciais, merecia até um resultado melhor. Se o Pipico conseguisse fazer o pênalti, eu acho que poderia ter um outro cenário. O Sport propondo o jogo, que ele tem uma certa dificuldade quando ele propõe o jogo. Mas no segundo tempo prevaleceu a qualidade, como o Ricardo falou, do time de uma melhor condição financeira e de qualidade de elenco e uma equipe com esse poderio inferior, principalmente quando se tem um banco. Quando precisou do banco do Santa, o Santa deu uma caída nesse nível técnico. Mas, falando do jogo, eu gostei das opções que o Jair colocou na equipe. Tirou o Ronaldo, botou o Marcão. Tirou o Ronaldo e botou o Marcão, isso mesmo. De frente, O Marcão tem um pouco mais de pegada e eu gostei muito do Betinho, com aquele passe progressivo. Como você tem dois jogadores leves, né, no ataque, que é o menino que veio do Cuiabá. Oi. Só para pegar o gancho aí do Betinho, eu acho legal do Betinho, a gente estava conversando lá no Torcida Redes, eu e o Ricardo Rocha Filho, que o Betinho ele mantém o distanciamento social, né? Ele mantém a distância entre os seus marcadores, ele não marca ninguém, ele mantém o distanciamento social. Isso é legal, entendeu? Não, eu gostei do Betinho nesse jogo. Tirando o goleiro do Santa, para mim o Betinho foi o melhor jogo dele nesse ano. Na criação. Na criação. Mas se você tem o Marcão hoje, Júnior, você não pode jogar Ronaldo e Marcão. Se você não tem volantes criativos, você vai perder a sua condição de poderio ofensivo. E isso o Sport estava acontecendo. Era uma equipe que só os dois volantes e os zagueiros lá, junto com o lateral esquerdo, que é abaixo tecnicamente, ele tinha essa dificuldade de saída de bola. O Betinho, nesse jogo, principalmente no segundo tempo, ele abasteceu muito o Thiago e o Neilton. São jogadores que fazem essa transição muito bem. E, para mim, o Sport ele melhorou nessa condição. E, no segundo tempo, poderia até ter matado o jogo, né? Mas ainda não conseguiu essa melhor condição de finalização. Mas no segundo tempo o Sport deu uma resposta positiva para mim. Os dois... Eu acho, Júnior, Sim, do Chiquinho, falando do Neilton, uma coisa que eu gostei bastante, eu estava comentando o jogo com o Chiquinho, conversando, foi quando o Neilton veio para dentro, para o meio de campo, e empurrou o Thiago Neves. Bem demais. Ele flutua, né? Exatamente, ele começa a flutuar e ele empurrou o Thiago Neves mais próximo do gol. Isso dá uma qualidade gigantesca ao time do Sport. É um leque de opções que o Neilton vem dando ao Jair Ventura. Ele pode jogar pela esquerda, direita, por dentro e empurrar o Thiago Neves mais para frente. Porque o que estava acontecendo é o Thiago Neves pegar a bola na linha como segundo homem de meio campo. É onde que entrou o Betinho. O Betinho foi perfeito. O Betinho, ano passado, quantos lançamentos ele conseguiu achar o Patrick livre nas costas dos laterais? Então, o Betinho, para mim, também foi um dos grandes destaques, fora o Jordan. Ô, Ricardo, estão muito longe das suas respectivas divisões na preparação. O Sport está muito longe de estar pronto para a Série A e o Santa está muito longe de estar pronto para a Série C, não? Não, eu tenho visto alguns campeonatos. Olha, o Campeonato Carioca também passa por suas dificuldades. Para você ter uma ideia, você acaba hoje o campeonato, né? O Vasco e o Botafogo estavam fora da semifinal. E até o Fluminense também. Então, amigo... não tem nada demais, não. Eu acho que um grande exemplo para a gente, eu vou até tocar no assunto só um pouquinho. Eu acho que é o seguinte: você tem que ter uma metodologia de jogo, aplicar isso a ela e seguir aquilo com o seu treinador, uma maneira. O Retrô, há 5 anos, vem jogando de uma maneira. Por quê? Não é uma metodologia do treinador que chega, é do seu presidente.
Ele quer que bote a bola no chão. Isso é uma metodologia do presidente para o clube. É claro que isso é legal. Tudo bem, eu quero que jogue assim, o treinador vai ser assim, ok. Então, eu acho que não. Eu acho que o Bragantino está aí, teve mudança de treinador e começa a encaixar. Outro dia eu vi ontem o Cruzeiro jogando, vai penar. Se você olhar o Cruzeiro que está jogando o Campeonato Mineiro, eu digo, não classifica entre os 4. Nem no Mineiro. Está jogando. Não, nem no Mineiro, nem no Brasileiro. Como que está jogando. Então, e ao invés você vê o treinador, né? Do Cruzeiro falando, não, está no caminho certo. Eu digo, tudo bem, eu respeito tudo. Mas. É o Felipe Conceição, né? Se está no caminho certo, como eu vi, eu me assustei. Estou te falando. Mas a gente respeita a opinião deles, né? Mas assim, eu acho que precisa melhorar. É claro que o Santa Cruz vai melhorar, eu acho que o esporte vai melhorar com as contratações. É questão de tempo. Eu não vejo também nada demais, não. Aí não, estou te falando. Aí você pega o Flamengo, não dá para comparar. Você pega o Palmeiras. Mas eu acho que o esporte pode sim lutar com o Bahia, com Fortaleza, com o próprio Ceará, está um pouquinho mais em cima. Agora tem que contratar e encaixar bem. É fundamental a juventude. Mas esses jogadores, eles têm que comandar essa juventude. Quando isso acontece, é maravilhoso. É maravilhoso. Ô Ricardo, você falou aí dos times, né? Eu quero aproveitar esse gancho do treinador que você falou, do treinador do Cruzeiro, para saber se a gente está bem servido de treinador. E aí, pegando o gancho, se o Sport fez uma campanha terrível o ano passado no Brasileiro, ou melhor, nesse ano, né, que acabou agora há pouco, no Campeonato Brasileiro 2020, por que manter os jogadores se o Sport fez uma terrível campanha no ano passado? Primeiro é o seguinte, não dá para sair limando todo mundo, porque você precisa ter um elenco. Acabou um campeonato e entrou outro. Como é que você faz para mandar todo mundo embora? Não tem condições. Agora eu acho o seguinte, o Sport também teve sua virtude. A gente pode falar, tem um jogo contra o Atlético, falei com o Ricardo essa semana, foi um jogo que me assustou muito, aquele contra o Atlético Mineiro. Foi um massacre, foi 1-1. Beleza, ganhou um ponto. Né? Ganhou do Inter, jogando bem. Ganhou do Inter. O Corinthians foi terrível com o Corinthians também. Exatamente. É isso que o Sport não ganhou do Inter, Ricardo. O Sport tirou o título do Inter. Tirou o título, exatamente. Não, mas ganhou e tirou o título. Mas eu acho o seguinte, eu acho que tem que ter paciência mesmo. Por que manter os jogadores? Eu acho que os jogadores do Sport também não são tão mal assim, não. Eu acho que é uma luta muito grande. É aquilo que eu te falei, são clubes com condições melhores e outros não. O Sport atravessa momentos dificílimos financeiramente, gente. Ao longo do ano, sem pagar jogadores, sem pagar ninguém. Problemas seríssimos. E isso afeta psicologicamente. Olha, vou ser sério, por tudo que o Sport passou, para mim é um milagre o Sport estar na primeira divisão. Ninguém esperava. Quando o Jair chegou, todo mundo dizia, amigo, vai chegar aqui, mas esquece, é a segunda divisão. O torcedor estava conformado. Graças a Deus, fez o seu jogo, a sua maneira, e a coisa caminhou. Agora, eu acho que tem condições com as contratações. Eu conheço o Toró, é um garoto, até de Pernambuco, o Toró, né? É de Belém, né? É de Belém, é. E ele estava no lá da terra de Jesus, Ricardo. Lá da terra de Jesus. Isso. E hoje, uma feliz Páscoa, né? Para todo mundo. Né? Para todo mundo, para todos vocês, as pessoas que estão nos escutando. Mas assim, é isso que eu falo. Eu acho que tem que ter paciência. Eu acho que o Jair vai começar. Eu falei com o Chamusco outro dia, ele falou, Ricardo, o próprio treinador do Vasco da Gama, né? O Cabo, né, Marcelo Cabo, ele falou, Ricardo, a gente vai ter uma ideia, eu vou estar 80%, 90% quando começar a segunda divisão, e tem razão. Os jogadores nem estrearam, jogadores que estão chegando, jogadores para dar uma base a essa garotada, é o que acontece com o esporte, né? Eu acho que tem que ter tranquilidade. Hoje, se tu perguntar qual a melhor equipe que está jogando, é o Náutico. Mas, calma, o Náutico manteve a base do ano passado, o Náutico quase que caiu. E por que manteve a base do ano passado? Porque não é uma equipe ruim, não é. Precisa de alguns ajustes, que vai ajustar e vai melhorar. Então, o esporte, a mesma coisa. A minha dúvida, Chiquinho, em relação aos nossos comandantes, é porque às vezes a gente se ilude, né? O Jair conseguiu uma façanha fantástica, né? Colocou o esporte, manteve o esporte na Série A. Só que será que ele está pronto para fazer uma grande campanha? Ele passou pelo Corinthians e não foi bem, ele passou pelo Santos e não foi bem no Botafogo, e agora está no esporte, que pegou numa condição adversa e conseguiu manter. Será que o Jair é o nome para comandar o esporte numa Série A? Com um elenco, vamos colocar assim, Chiquinho? Ô, Júnior, eu estava vendo aí a sua pergunta com o Ricardo. A grande dificuldade hoje dos clubes também é que a partir de você não tem mais contrato de 6 meses, 1 ano. Dificilmente você contrata só um jogador quando está com uma certa idade. A maioria dos contratos é todos a partir de 2 anos. E isso cria uma dificuldade, né?
Eu acho que essa renovação do elenco do Sport ela é necessária, somente no seu setor defensivo. Para mim precisa de um zagueiro mais experiente, para mim precisa de 2 laterais que venham com uma condição melhor, no poder nessa condição de fazer essa primeira linha. Eu acho que tem esse pensamento. Agora, no que diz respeito a Jair, eu gosto muito do Jair. Eu acho que ele tem uma identidade. Ele criou uma certa identidade com o clube pelo belíssimo trabalho que ele fez. O que atrapalha o Jair é o seu discurso. É o que está atrapalhando o Felipe Conceição no seu discurso. Os treinadores, às vezes, eles não assumem. Eles transferem a responsabilidade. Eu acho que tem que partir muito desse princípio. O Jair ele tem que entender que ele precisa de um tempo e de peças para melhorar essa condição. E ele Mas tem eu tenho medo, Chiquinho. Desculpa eu interromper, mas eu tenho medo da leitura do Jair. Porque o Sport perdeu por confiança por 1-0 dentro da Ilha do Retiro, e ele disse que o Sport teve uma supremacia total no jogo. Eu não vi isso. Mas o que prejudica ele é o seu discurso, não o seu trabalho. Eu acredito muito no trabalho dele. O Jair ele não criou aquela empatia, às vezes, com a imprensa. Até, de certa forma, quando eu comentei um dia desse, eu falei que depois do jogo, ele quis debater com o jornalista. Ele tem que entender que aqui, o mercado daqui, ele é assim. Ele tem 3 clubes grandes. A imprensa no Rio, o Ricardo sabe como é. Os treinadores lá estão sofrendo horrores. Time grande é assim. E ele tem que mudar um pouco esse discurso. Ser um pouco mais realista, né? Não transferir para o grupo, mas dizer, gente, ó, a gente pecou nisso aí, poderia ter feito um jogo melhor, não foi um jogo bom, mas com treinamento a gente vai conseguir. Para mim, o que está atrapalhando já aí é o discurso. Mas ele está dizendo isso internamente, Chiquinho? Ele está dizendo isso para o grupo? Ou não? Ou a pressão... é só uma resposta para a imprensa? Ou ele tem essa leitura mesmo do jogo? Eu não sei, eu não estou no dia a dia, né, Júnior? Eu espero que ele passe a realidade para os seus jogadores. Às vezes ele quer esconder isso aí para proteger e ele está se prejudicando. Eu acho que o discurso dele é que tem que melhorar. Ele tem que ser um pouco mais realista. E a imprensa está ficando um pouco chateada com esse tipo de discurso. Todo jogo está bem, todo jogo está evoluindo. Quando o time não apresenta um bom futebol, você tem que ser realista. Hélio dos Anjos, a gente vai chegar no Náutico, o Hélio ficou a primeira... Na coletiva dele, disse, não gostei do jogo. Ganhou de 4-1. Ele já falou que não gostou. Entendeu? É uma realidade que cria uma empatia. Eu acho que do trabalho dele, eu confio muito no Jair Ventura. Eu confio. Mas ele tem que mudar só um pouquinho o seu discurso, na minha opinião. É melhor a gente falar, viu, Ricardo, do que a gente tá lá na pele do treinador, né? É verdade. Verdade. Melhor falar do lado de cá é mais fácil. Mas assim, como o Chiquinho falou, Júnior, quando o treinador, o torcedor não é burro, vocês não é burro, eu não sou burro, o time não está jogando bem. Então não adianta. Então, às vezes, tanto o Jair como alguns treinadores pecam um pouco. Então já falar, olha, eu estou esperando a volta de alguns jogadores não estrearam. E realmente, se você pegar, o Jair jogou quantas vezes, 2, 3 vezes com o time titular? Praticamente não jogou. Não repete, não. Não repete, então, pela dificuldade que tem. Então, fala isso. Agora, falar que jogou bem, aí tu vai olhar, tu vai ver o jogo e diz, caramba, não jogou bem. Não jogou bem. Então, o torcedor ele começa a irritar um pouco o torcedor, a imprensa, mas eu acho que isso tem que mudar com os treinadores brasileiros também. O fato de não ter torcida, Ricardo Rocha Filho, ajuda ou atrapalha? Porque eu vi gente dizendo que se tivesse torcida, o Jair teria caído. Mas não só o Jair, como o próprio Brigatti também. O torcedor só atrapalha? Não só trabalha não, Júnior. Mas assim, quando a gente só fala do Jair, a gente fala também do João Brigatti. O João Brigatti não vem fazendo um belíssimo trabalho. Conquistou uma grande vitória. Calma. Se a gente está falando do ano 2021, a gente tem que falar do que está acontecendo no futebol, do cenário do futebol pernambucano. Eu vejo que com a torcida a pressão ia ser muito maior. Mas lembre-se que também a pressão para os outros times também ia ser muito maior. O Sport dentro da Ilha do Retiro lotado é gigante. O Santa Cruz dentro do Arruda, naquela reta final de uma Série C do Campeonato Brasileiro, ia ser gigante. Verdade. É completamente diferente. Agora, a diferença também, meu Chiquinho, é você jogar com um time melhor, mas você jogando em casa, por exemplo, o Sport na Ilha, o Santa na Arruda, são times fortes. Agora, jogar também com um time mais ou menos lá fora, um time que tem tradição, mas que não está com um grande time, é melhor também, viu? Jogar, por exemplo, com o Fluminense, com o Vasco, lá dentro da casa deles, com o time que eles estão montando, é bom para os times pernambucanos também, não? Também, Júnior. Eu acho que nos 3 clubes a gente está bem servido de treinadores. Eu acho, sabe? A gente tem que valer para essa condição de continuidade. Eu acredito muito na continuidade, quando você tem convicção, né?
E essa condição da gente ter esse protagonismo de volta depende muito do trabalho desses caras, né? Deles terem continuidade. E o próprio Brigatti, depois do jogo, ele foi realista. Ele não aguentou. Ele Desabafou. Estourou. Desabafou pela condição, e a gente sabe disso. Mas se você, depois do jogo, o Jair Ventura fizer uma leitura correta, não, no primeiro tempo a gente sofreu um pouquinho, mas no segundo tempo gente teve uma melhor condição. Essa é a leitura que o torcedor quer ouvir, essa é a leitura que a gente quer ouvir, como o Ricardo falou. A gente está no futebol e entende bem. Agora, o dia a dia depende muito de quem está lá, né? E eu respeito muito o dia a dia, né? Eu vejo uma luz ainda no nosso futebol, mas que ele possa ter essa continuidade. O João Brigatti está tendo dificuldade, mas a gente viu que ele não é bobo. Ele jogou de igual para igual com o Sport no primeiro tempo ali e criou certa dificuldade com sua mentalidade de estrutura de plataforma de jogo, né? Ele já botou o Chiquinho mais aberto pelo lado direito, ele percebeu isso. O Chiquinho pode ter essa movimentação, mas assim, em comparação com a equipe como o Sport, que tem uma melhor condição, ele perdeu no segundo tempo, né? Quando pressou do banco. Eu quero falar um pouquinho do Náutico, mas antes disso, deixa eu dar um recado para o nosso seguidor. Ele pode se inscrever no nosso canal lá no YouTube, no Planeta Bola PE, ativar as notificações e receber o nosso conteúdo aí. Estamos também no Instagram com @Planeta Bola PE e no Twitter @Planeta Bola PE. Eu quero pegar o gancho que falou o Ricardo Rocha, porque eu não consigo dizer, Ricardo, que o time do Náutico é o melhor time de Pernambuco. Por que eu não consigo? Porque o Náutico jogou com os 4 piores times de Pernambuco. Jogou com o Central, com o 7 de Setembro, com o Vitória e com o Veracruz. Agora ele vai jogar com os 5 melhores times. Vai jogar com o Afogados, vai jogar com o Santa, com o Náutico, com o Sport e com o time do Salgueiro. Eu não consigo chegar a essa conclusão de que o Náutico é o melhor time de Pernambuco, Ricardo. Eu chego por uma simples razão. Manteve uma base muito forte, manteve seu treinador. É um treinador muito consciente no que se fala, o Hélio, nas coisas que ele fala para o torcedor. E te digo mais, o Náutico ele tem uma boa equipe, sim. O Náutico, eu gosto da equipe do Náutico. Quando o Náutico, até uma coisa que eu vou falar para vocês, quando o Náutico não caiu, eu liguei para o presidente do Náutico. E falei com o Edno, e falei, Edno, parabéns por tudo que você tem feito no Náutico. E ele até se emocionou, batendo papo comigo. Ele, pô, cara, não esperava, por quê? Porque a gente só busca resultado, e às vezes não vem. Às vezes você, Chiquinho jogou, Ricardinho jogou, às vezes você faz tudo certo e a coisa não vai. Tu diz, caramba, tudo bem, é esse ano, o ano que vem vamos com tudo. Então, o Náutico tem isso, esse pé no chão. O torcedor do Náutico está entendendo. O Náutico voltou para casa, onde coisa que ninguém esperava, o Náutico, que é a coragem financeira. Né? Coragem, com raça. É isso que eu estou te falando. O Náutico voltou para casa, voltou. Daqui a pouco tem a sua torcida. Então, tudo isso é muito legal. Então, e um apelo que eu faço aos 3 times, se associa o sócio torcedor, já que não está pagando, eu sei que às vezes não tem grana, tá? Todo mundo está difícil, mas quem tem, para de falar e ajuda seus clubes. Vai lá, eu não vou pagar aquele ingresso que eu estou em casa, compra o sócio torcedor, ajuda o clube, que isso é muito legal e vai ajudar os clubes pernambucanos, os 3 e outros clubes também do Brasil inteiro. Então, o Náutico, eu acredito no Náutico nessa continuidade do seu treinador, na continuidade de alguns jogadores, no entrosamento desse time. Entendeu? E o que faltou, Ricardo? O que faltou, talvez, os treinadores que chegaram não tiveram uma ideia. Pode ser, não tem a ideia do que tem o Hélio, do conhecimento que tem o Hélio, às vezes, no futebol pernambucano, e alguns treinadores que passam em Recife. Né? Então, e outra coisa, gente, quantas vezes eu não joguei muito em todos os times, tem clube que eu joguei mais, outros menos, a mesma coisa passa com o treinador. O que falta, às vezes, aos treinadores, nas declarações dele, é dizer, eu dei o máximo e não consegui. Não falam isso. Eles não falam, eu não vejo um treinador sair e dizer, olha, eu dei o máximo, mas a coisa não encaixou, estou saindo, obrigado, acabou. Não, sempre tem aquilo que a gente falou, a desculpa, né? Falta jogador, falta isso. E o Atlético faltou dinheiro, faltou tudo. Dinheiro. O Atlético Goianiense, você sabe quanto é a folha do Atlético Goianiense? Não. Total, 1.860.000. Falei com o seu presidente. Nada. Isso é nada. E fez umas contratações boas agora para esse ano, viu? Não, eu estou falando, eu não sei agora, o ano passado, 1.860.000. Por quê? É muito importante você ter no clube pessoas que olham futebol.
O Recife, Santa Cruz, Náutico, olha o futebol, olha onde está no CRB, CSA, alguns jogadores, ou no interior, ou no norte, ou no sul. Busca, bota olheiros, procura pessoas. Meu time vai jogar dessa maneira. Como eu quero esse jogador? Um jogador mais alto? Não, a gente traz no chute, traz no desespero, em poder contratar. Então, como é que o time de Jair, senta aqui, como é que você quer jogar? Bate um papo com o treinador, eu quero assim. Tem condições de trazer? Não. Então, vamos usar a base. Então, é isso que eu acho que falta. Mas eu acho que o Náutico está no caminho certo, tá? Nos últimos anos, foi a equipe que mais cresceu fora de campo, tá? Eu estou te falando, porque houve uma queda. O Santa Cruz estacionou ali, sempre não cresceu. O Sport, de cima, foi para baixo. Brigas políticas, caiu muito. Né? O Santa Cruz também tem as brigas também. E o Náutico não se manteve com o Edno. Eu acho que o Edno é hoje o melhor gestor do futebol. Isso não quer dizer que não tenha gestores agora com a chegada do presidente do Santa Cruz. O Sport vai ter uma eleição que está se demorando muito, que precisa se definir. E isso mexe com o torcedor e mexe com todo mundo. Mas aí vamos aguardar quem vai ser o próximo, se essa turma vai ficar, se vai sair do Sport. Mas o mais importante nisso tudo, em relação ao Náutico, é isso. Que eu digo que o Náutico é melhor porque é uma gestão boa. Olha, Júnior, eu não vou te falar uma coisa. Eu não sei vocês estão aí, eu tenho acompanhado. O Náutico está em dia, né? Com todo mundo, né? Parece. Sim, sim. Você vê, numa pandemia dessa, num problema desse, numa bronca dessa, e o clube se mantém em dia. Porque se há muitos dirigentes, vamos deixar esses caras ficar 1 mês, 2 sem receber 3. Não, é uma mentalidade vencedora, que às vezes não dá certo. Quer que eu diga um negócio? A mentalidade do presidente do Flamengo, que saiu, Bandeira. Não ganhou tantos títulos, ganhou alguns títulos, mas tanto título que o torcedor. Agora, ele deixou um legado, né, Ricardo? Exatamente, Chico. Olha o que esse cara deixou para o Flamengo, gente. Espetacular. O Flamengo é um clube que mais cresceu junto com o Palmeiras nesses últimos anos. Então, é isso aí, são gestões firmes. E dentro de campo, Chiquinho, eu acho que o próprio Edno e o Diógenes Braga perceberam os erros que foram cometidos no ano passado. E não tem muita caridade como teve de 2019 para 2020, que manteve alguns jogadores que não deveriam manter só por gratidão, porque eles subiram o time de divisão e foram campeões da Série C. O Kevin, por exemplo, está passando por essa dificuldade. Porque o Kevin, embora tenha jogado um bom futebol, ele está nessa de sair do clube. E aí a diretoria já disse, a gente tem que receber o da gente. Eu acho que tem que ser uma coisa séria, Chiquinho. Tem que pensar quais foram os erros que a gente cometeu. Esses, não vamos cometer de novo. Porque só assim você consegue evoluir. E ele tem ao lado dele um treinador experiente que tem uma preocupação muito grande, não com o futebol das 4 linhas, mas com toda a parte estrutural, entendeu? Que é o Hélio, que ele vem auxiliando nessa condição. O Náutico errou muito naquela subida para a Série B, que manteve um elenco por gratidão, né? Acabou mantendo muito por gratidão, e acabou errando nisso. O presidente percebeu isso no construir da Série B, né? Que veio aquele legado de um time um pouco desqualificado, e teve que ir fazendo algumas contratações pontuais, acabou trazendo o Hélio com uma mentalidade muito macro, né? Que Hélio, ele é muito exigente no dia a dia, na alimentação, na condição de estrutura, nos campos melhores para treinamentos, na melhor condição de viagem. O Hélio, ele tem essa visão um pouco macro. Isso está ajudando muito o Edno, junto com toda a sua diretoria, para construir um Náutico mais competitivo, né? Em contratações pontuais, alguns jogadores são oferecidos. O Hélio, ele tem esse voto de Minerva, que é importante você ter essa relação de confiança com o seu treinador, né? Tem que ter essa condição junto com o Ari, que é o novo diretor de futebol executivo. E eu acho que o Náutico ele tá no caminho certo nessa conjuntura de pensamentos, que esses pensamentos eles se unem numa só condição, o Náutico mais forte. O Hélio, ele tá tendo um protagonismo muito, muito bacana no Náutico. Eu acho que ele vai deixar um legado também. Espero que ele tenha aí uma continuidade grande e de um longo tempo, mas ele vai deixar um bom legado para o Clube Náutico Capibaribe, tenho certeza disso. Agora, Ricardinho, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Isso, vocês podem discordar de mim, mas eu acho que o Náutico pulou uma fogueira. Não é São João, é Páscoa, mas o Náutico pulou uma fogueira quando não trouxe o Richelli. Eu não acredito no Richelli jogando em alto rendimento, apesar de ter sido o Hélio dos Anjos que revelou ele lá atrás pelo Goiás, Ricardinho. É verdade, quem revelou o Richelli foi o Hélio dos Anjos. Mas assim, Júnior, o Richelli há muito tempo não joga um bom futebol, né? Passou pelo Sport, não conseguiu, quando saiu para o Internacional, teve a operação, não conseguiu jogar
no time do Inter. Quando ele volta para o Sport, piorou, não conseguiu jogar, foi para o Atlético Goianiense, também não conseguiu jogar. Eu acho assim que o momento do Náutico não era para o Richelli vir, é para outro jogador vir, outra peça. Se eu fosse para trazer aqui Richelli um atacante, Richelli um ponta, Richelli um zagueiro que o Náutico estava precisando, que ele até contratou um zagueiro ontem, se eu não me engano, um menino do Santos, um menino de 21 anos, se eu não me engano. Mas assim, a peça fundamental para o Náutico não era o Richelli. Richelli vinha para uma oportunidade de mercado. Mas para dizer que Richelli seria esse cara, não. Porque Pernambuco é um hospital de recuperação de jogador, Ricardo Rocha. Porque a gente não tem dinheiro para contratar os melhores, aí quando os melhores estão mal, a gente vai atrás, é isso? Mas a gente recupera e recupera bem, tá? É verdade. A gente tem recuperado a rapaziada. Então, se isso der certo, graças a Deus, vamos deixar trazer essa rapaziada aí. O Diego Souza, Diego Souza, André, tanta gente que estava aí, né? Enfim, Thiago Neves mesmo. Eu acho que é o seguinte, eu acho que Richelli vem muito por um momento, eu acho, do treinador, da confiança que ele tem no jogador, do que ele pode ser para o grupo de jogadores. Então, eu acho que isso pesa muito. E o treinador também bater no peito e dizer, eu vou recuperar. Eu vou fazer uma perguntinha rápida a vocês três, né, que vocês são inteligentes. O Grêmio estava precisando de 2 laterais, tá? E um tinha 37, outro 30 e lá vai fumaça. Aí vem Léo Moura, né? Vocês contratariam Léo Moura para o Grêmio naquela situação? Nunca. Naquele momento. Nem para o Santa entraria. E ele veio para o Santa, né? E depois daí do Santa ele ainda foi para o Grêmio. Pois é. E outra coisa, o Léo Moura e o lateral esquerdo, como é o nome dele? O Cortez. Vocês contratariam naquele momento os 2 laterais? Ele estava vindo para o Náutico, né, Ricardo? Esses 2 laterais, eles jogaram muito no Grêmio. Léo, em primeiro lugar, eu sou fã do Léo Moura. Em qualquer situação, eu queria ter um Léo Moura no meu time, tá? Ricardo, que eu conheço como profissional, como jogador. Eu achava Léo um baita jogador. O Flamengo não teria mandado o Léo embora, foi uma confusão ali de contrato, na época ele, Vanderlei, enfim, com a direção, mas eu não mandaria Léo Moura embora. Ricardo, tá? E ele perambulou ali um pouquinho, depois foi pro Grêmio. Gente, futebol é oportunidade. Eu acho que o Richelli tem que bater no peito e dizer, essa é mais uma oportunidade que eu tenho da vida. Que esse treinador que me lançou, eu vou estar com esse cara, eu vou ajudar esse cara. Então eu confio muito nisso. Eu me recordo, quando a gente veio, em 83, o Santa Cruz trouxe 2 zagueiros, Edson e Gomes. Os 2 eram zagueiros do Guarani, que foram campeões com Carlos Alberto Silva no Guarani. E já veio com a idade tudinho, e esses caras foram fundamental para o crescimento nosso. O Richelli tem que ser esse jogador. Estou te falando. Ele tem que ser esse cara, agradecido ao Náutico, agradecido ao treinador, e dizer, eu jogo futebol, a não ser que ele tenha uma lesão, que eu não sei. Mas a grande dificuldade de Richelli, Ricardo, nesse momento, eu até concordo com o Ricardinho, é que o elenco do Náutico ele é muito bem servido de jogadores na sua posição. Ele vai brigar ali por uma terceira vaga e olhe lá. Mas, Chico, porque o Náutico já tem jogadores hoje que completam essa posição. Beleza, se ele for pro Náutico, eu acho que ele vai ter dificuldade. Tá, mas o que eu falo é o seguinte, isso é o treinador, Chico, não é? Eu concordo, não, o Ricardinho colocou muito bem, você está colocando. Não é uma posição, mas se ele for pro Náutico, é uma coisa do treinador, que conhece o jogador, entendeu, Chico? Lógico, é isso que eu te falo. Mas, Ricardo, bate muito nisso do que o Renato, o que ele fez nesses últimos anos no Grêmio, cara, é um grande exemplo. Né? Você contratar jogador, eu quero, eu assumo, a responsabilidade é minha. Rafinha, falta isso nos treinadores, né? A sua convicção. Não porque tá trazendo jogador de 30 e poucos anos, porque eu quero, porque eu confio. Mas eu tenho dúvidas na mente do Richelli, como é que tá a cabeça do Richelli, viu? Mas é isso, mas Júnior, você falou muito. Gente, a gente tá falando tudo certo. Aí falta confiança, é o que o Ricardo tá falando. O treinador tem que dizer, amigo, senta aqui comigo. Eu quero. Tu vem pro Náutico. Tu quer, eu no olho. E outra coisa, quando o Hélio olha, ele é um cara experiente, ele sabe o que ele quer. O jogador respeita o treinador da sua maneira. Eu vou ser sincero, eu não descarto nenhum jogador. Às vezes você diz, não tá jogando bem no esporte. Vai jogar no Atlético Goianiense, vai jogar no Remo. Ele vai jogar em algum lugar. Isso depende muito da maneira que o clube abraça, da maneira que o dirigente abraça, que os jogadores... são vários fatores que fazem com que você consiga jogar, como foi o caso dos 2 laterais no Grêmio, que eu te falei,
Cortez e o Léo. Ninguém, eu duvido, é mentira. Eu queria ver a turma do Grêmio sentada, aí todo mundo, as pessoas que olham futebol, dizem, não, pode trazer o Léo Moura. Mentira! Mentira! Pode trazer o Cortez. Mentira! Aquilo é Renato. Renato bateu no peito e disse, sou eu, amigo, eu quero. O Cortez, inclusive, Ricardo, estava acertado com o Náutico e deixou de ter estado no pré-contrato com o Náutico, acabou indo pro Grêmio e mudou a vida dele. Seu irmão jogou bola, seu irmão foi centroavante. Eu não sei se você joga bola. Você é zagueiro? Zagueiro. Hoje ficou ruim. Ricardinho falou que você sopa de tamanco, pau puro. Coisa linda. Ricardo, a gente sempre tem um jogo na vida, volante. Ricardo. Tudo que eu sei, eu devo a você, Ricardo. Graças a Deus. Olha, alguém tem que ficar. Se passar os dois, tem alguma coisa errada. Alguém tem que Ricardo, ficar. só dá uma continuidade aí nesse teu raciocínio. Hoje, assim, eu olhando como torcedor do esporte, né? Eu estou fazendo essa análise muito assim. E como observador de futebol, que a gente aqui faz opiniões e observa bem futebol. Nada contra o Trellis, mas no lugar do Trellis eu traria o Ricardo Oliveira. Chiquinho. Mais Bancaria o recuperação. Ricardo. Entendeu? Por essa condição, assim, O que eu acho? vi ele o ano passado no Curitiba, mas poucos treinadores têm essa convicção e essa para dizer, eu quero, Mas, cara. Chico, quer que eu diga um Porque tem negócio? 40... É por isso que Renato tem 4 anos no Grêmio. Tudo bem, ele tem um apoio que o presidente dá ele e as pessoas querem tirar ele lá, mas o presidente banca ele. É aquilo que você falou. É convicção do treinador. E te digo mais, todos os jogadores que vêm, não todos, às vezes tem algumas coisas, mas assim, tem que passar pelo treinador, Chico. O Hélio tem que saber quem vem. Porque ele tem que bater no peito e dizer, traz, eu confio, pode trazer. Os treinadores, quando saem, eles não falam isso. Eles não, é aquilo que eu te falei. Tentei treinar, fiz da melhor maneira possível, mas a coisa não caminhou. Obrigado, foi embora, acabou. Não fica buscando desculpa. Agora, o jogador que é contratado, ele tem que saber e dizer, esse eu quero. Você imagina, eu quero 3 centroavantes, eu quero 3 atacantes. Aí eu vou trazer Jardel, Nunes, tudo com a mesma característica. Não vai dar certo, não. Senta aí, peraí. É o caso do que vocês estão falando do Richelli. É uma posição que não quer. Que o Náutico poderia contratar outro, mas se o treinador bater no peito e diz, eu quero recuperar ele vai ser importante para mim. E na hora que ele falou, viu, Ricardo? Na hora que ele fala que recebeu uma outra proposta, que já com isso já parou de negociar, já mostra que ele não está com a cabeça legal para esse momento. Eu preciso correr aqui, porque Ricardinho me confidenciou que tem um ovo de Páscoa guardado do lado dele, que ele quer comer logo depois do programa, entendeu? Isso. Então, Ele é uma raridade, é o único que ganhou, não ganhei nada, não. O meu aqui, o meu é ovo branco com maracujá. Sabe como é que é? Deixa eu falar agora da Ovo Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem TV, o bem que faz melhor. Eu já entrei em contato, viu, Ricardo, com o Wagner Mendes, lá da Asa Indústria, ele vai mandar um kit para você da Bem Que TV. beleza. Viu? Tá chegar bonitão, um kitzinho aí. Já pensou? Chegar da academia, quando o Ricardo chega, botar a roupa lá, logo com o Bem TV? Por quê? Vai ser uma coisa linda. Bom para todo mundo. Bom, reta final do nosso programa de hoje. Cheiroso e macio vai ficar, viu? Reta final do nosso programa, para a gente finalizar. Ricardo Rocha, eu queria que você me desse informações do Branco, como é que ele está, né? Tá Será bem. que ele vai passar o domingo da Páscoa com a família? Passo. Domingo é aniversário dele também, tá? Legal. É legal. E eu falei com ele ontem, né? Muito pouco, né? Porque ele ainda está no hospital, mas graças a Deus falei rápido, ele me ligou e fiquei muito feliz, pela amizade, por tudo, e ele está ótimo. Para o que ele estava, né? A gente sabe, o Branco estava acima do peso, problemas muito sérios, e emagreceu muito, tá? Quantos quilos ele perdeu? Mais de 20, eu acho. Mais de 20, eu acho que ele perdeu. Eu vi a foto dele, Muito dele magrinho. esses dias. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, foi uma lição de vida para ele também. E ele vai se cuidar. E aí, vamos estar juntos. A gente vai morar no mesmo condomínio que ele está vindo para cá e vamos caminhar juntos. Mas graças a Deus ele está bem. Agradecer a todos que contribuíram para que eles ficassem bem, né? Porque é incrível. Eu coloquei outro dia, Júnior, assim, agradecer os médicos,
as pessoas que estavam com ele, os caras falam assim, mas você esqueceu de falar, olha, a internet hoje é incrível, você esqueceu de falar dos enfermeiros, esqueceu de falar, aí eu falei, não, aí eu falei pro cara, mas eu esqueci também de falar dos caras que plantam e faz a comida pro enfermeiro, pô, você tem que falar de tudo. Gente, meu Deus do céu, você tem que falar de tudo. Meu Deus do céu, então a gente estava ali agradecendo aos médicos, as pessoas que cuidam da saúde dele, então é incrível, é incrível. Você é um cara do bem, Ricardo, o que você exala para todos nós, a gente sabe, quando você fala, você não fala para fazer média com ninguém, você fala, é o que você pensa, né? Então, não se preocupe não, que você atinge todo mundo quando você fala. Eu sei disso, obrigado. Mas ele está muito bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Ricardo, eu queria que você desse uma mensagem aí de Páscoa para todo mundo, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, todo mundo, cada um no seu local, todo mundo perdendo seus entes queridos, infelizmente, né? Tendo muita dificuldade, questão financeira abalando muita gente nesse momento. Muito. Mas aí, domingo de Páscoa, eu queria aproveitar para agradecer a sua participação e que você deixasse uma mensagem final aí para quem curtiu aqui o programa com a gente. Eu acho que é o seguinte, é ficar em casa, gente, se cuidar. Agora, eu vi uma mensagem que eu gostei muito, foi do Tirulipa. Ele fala, gente, quem tem dinheiro, né, e fica em casa, ok, mas quem tem que sair para trabalhar, não critica não. Não critica não, porque você não sabe o que é botar comida para dentro de casa para as pessoas. Eu acho que já tem que começar, Recife começou com a flexibilidade, o Rio começa a semana que vem, e esse negócio de lockdown a gente tem que pensar muito bem, porque muitas vezes a gente está com o nosso saláriozinho em dia e muita gente está passando fome, não tem onde tirar essa comida. Então a flexibilidade, e só tem uma maneira de amenizar isso, as vacinas. Gente, vamos vacinar o povo, vamos para cima, todo mundo exige isso dos nossos governadores. A vacina, ela é fundamental para todos nós e a gente tem que correr contra o tempo. Essa vacina, ela é muito importante. E todos em casa, uma feliz Páscoa, né? E cada um dentro da sua casa, e vamos se cuidar, já, gente? Vamos se cuidar, porque realmente é uma doença que veio, né, que abalou o mundo. É pior do que guerra, porque houve a guerra na França, na Inglaterra, mas assim, isso abalou o mundo, e todo mundo está realmente passando por momentos difíceis. Então, é que eu peço, ter os cuidados necessários e o maior tempo possível ficar em casa, mas vamos ter consciência, porque muita gente precisa trabalhar também. Obrigado, Ricardo, por você levar a bandeira de Pernambuco por onde você vai, viu? Você é um representante, talvez um dos melhores representantes do nosso estado. E digo mais uma coisa, que eu queria falar para vocês. Quando melhorar tudo isso, esse ano eu vou vir forte para Recife. Coisa boa. Vou levar muitas coisas com escolinhas, com trabalhos sociais que eu quero com essa garotada. Né? Eu tenho falado muito com o Chiquinho, com o Ricardinho, e vou trazer coisa para Recife. Vou trabalhar para o meu Pernambuco. Claro, eu moro aqui no Rio, tem algumas coisas aqui, mas eu vou forte em Recife esse ano. Show de bola, Ricardo. Chiquinho, pode comer o seu ovo de Páscoa, Chiquinho, tá liberado. Um abraço, boa Páscoa. Valeu, Júnior, uma boa Páscoa aí, com muita saúde para todos nós. Agradecer a Ricardo. Ricardo é referência de ser humano, é uma pessoa que eu tenho um carinho, admiração e respeito, né? Porque, como você falou, o Ricardo é um dos nossos grandes representantes, né? E eu me sinto muito orgulhoso de ser amigo desse cara, né? Com uma história de vida belíssima, um dos maiores jogadores na sua posição que já existiu no nosso futebol, e manter esse carisma, essa humildade, que ela tem uma continuidade muito bacana aí com esse daí que você trabalha do seu lado, que é Ricardinho também, né? Esse DNA, ele é muito especial dessa família e a gente fica muito feliz em tê-lo com a gente hoje. Programa mais que especial nessa véspera de Páscoa, e desejar a todos aí saúde, né? E que a gente possa aí ter dias melhores aí a partir de hoje, com fé em Deus, sempre. Ricardo Rocha Filho, eu já falei para você que uma das honras, uma das satisfações que eu tive na minha vida foi jogar futebol com você, mesmo que não seja um jogo oficial, uma peladinha que a gente jogou lá na Arena, aquele jogo do bem. E uma segunda conquista na minha vida eu tive agora, apresentar um programa com você e com seu pai juntos. Isso que o Chiquinho falou é verdade, o DNA de vocês é especial, viu? Obrigado, irmão. Obrigado pelas palavras, Júnior, Chiquinho. A honra é minha, né? Primeiro estar ao lado de duas pessoas para mim que são referências, primeiro meu pai, depois Chiquinho, duas pessoas que, sem sombra de dúvidas, me agregam bastante, aprendo todos os dias com meu pai, com o Chiquinho, a paciência que esse Chiquinho tem, rapaz do céu, esse homem, a todos os dias ele me ensina cada dia mais, meu pai também, você também, Júnior, por primeiro ter conseguido me ver como um comentarista. A culpa foi do teu pai, viu? Eu estava fazendo um programa com ele, eu perguntei, será que Ricardinho
Será que Ricardinho dava para comentar com a gente? Aí o Ricardo Mas não é só ver, Júnior. É a coragem, é aquilo que ele estava falando do Renato. É você perceber o talento e bancar. É isso aí, Exatamente. Júnior. Eu sou muito agradecido a você, Júnior. Você foi um cara muito legal mesmo. E um cara nosso, um cara da família nossa. Exatamente, E Júnior. que dá o prazer é ver a desenvoltura com que esse rapaz está comentando futebol. Eu que agradeço, Júnior. Agradeço demais pela oportunidade e por ter confiado em mim lá atrás, onde muitos, eu sei que muitos descascaram você, que não acreditavam, mas hoje estou aqui, graças a Deus, há 2 anos e meio, vamos fazer 3 anos já de programa Torcida Hits. Estamos agora num projeto muito lindo, eu, você e o Chiquinho, no Planeta Bola PE, e vamos seguir firmes e fortes. E uma palavra que eu deixo aqui, todos vocês, é muita saúde, muita paz, que já isso tudo vai passar. Confiem bastante. Amém. E eu sei que tudo isso vai passar e vamos estar lá na frente comemorando e contando história para nossos filhos, nossos netos, enfim, que passam por mais essa adversidade da vida. Valeu, galera. Amém. Obrigado pela participação de todos vocês. E você que escutou o programa, entra lá no YouTube, no nosso canal, se inscreve no nosso canal Planeta Bola PE, ativa as notificações para receber o nosso conteúdo. Toda semana a gente distribui um conteúdo esportivo novo. Valeu, galera. A gente se encontra no próximo episódio do Planeta Bola PE.